Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero expressar minha alegria, minha gratidão ao Senhor por poder estar na sua casa nesta noite e juntos adorarmos ao nome do Senhor. Amém. Agradecer ao nosso pastor Bittencourt, pastor Arthur, a todos os irmãos, ao apoio da minha esposa, da minha família, e de todos os irmãos que nos acompanham aí. Vieram uma comitiva aí, pastor, dá uns glória com a gente. Maravilha. Glória a Deus. Saudar os irmãos também que nos acompanham aí através da transmissão. Que Deus possa abençoar cada lar, cada família, através da palavra de Deus. Uma certa feita, aqui no púlpito desta igreja, pastor Gesiel Nunes Gomes, ele falou a seguinte frase: aos jovens pastores e pregadores, não deixe de pregar os textos que são conhecidos da igreja. E o Senhor colocou um texto no meu coração, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, Lucas 15, versículo 1 e versículo 2. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, te louvamos pela leitura da Tua palavra e pela Tua igreja aqui presente. Pai querido, que o Teu Espírito tenha fluência no nosso meio, através da Tua palavra. Alcança-nos, ó Pai querido, nesta noite. Eu faço este pedido de oração, peço ao Senhor, glorifica o Teu nome através da Tua palavra. Alcança-nos, atinge-nos, de modo que todos possamos sair daqui Te servindo melhor, com maior responsabilidade e maior compromisso. Esta é a oração que eu faço com a Tua igreja e desde já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto de Lucas 15 é um texto bem conhecido da igreja. Para melhor entendermos o contexto de Lucas 15, eu fiz questão de ler com os irmãos o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Por quê? Porque é aqui que a gente vai encontrar dois grupos distintos que se aproximam diante do Senhor Jesus. E a primeira questão que a gente precisa ver destes grupos é que um deles é aqueles que vêm para o ouvir. É um grupo que vem primeiro para ouvir. E o segundo grupo é aqueles que vêm para criticar. Você vai ver isto, porque se aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. É o primeiro grupo. Eles estão com o intuito de ouvir, desejosos em ouvir. E o segundo grupo a gente vê no versículo 2, que eram os fariseus. E eles estavam como? Os fariseus e os escribas estavam murmurando, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Portanto, a gente vê aqui o segundo grupo, que está para criticar. A finalidade dos fariseus era somente criticar. E criticar quem? Criticar Jesus. O alvo deles aqui é Jesus. E, portanto, estas parábolas que são contadas pelo Senhor, a partir deste momento de murmuração. É aí que nasce o surgir desta sequência, destas três parábolas muito conhecidas por cada um de nós. Então a gente vai ver que a objetividade deles era criticar Jesus. E quando eles se opõem e vêm com este intuito, a gente vai ver que Jesus se defende a estas críticas. E como que Jesus se defende a estas críticas dos fariseus e dos escribas? Propondo a eles, então, as três parábolas. E as parábolas são conhecidas. Às vezes a gente vê nos rodapés das Bíblias Sagradas escrito a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas se a gente examinar, à luz do texto sagrado, versículo 4, portanto, a primeira parábola diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Percebe-se que a primeira parábola não vai falar sobre a ovelha perdida.
A ênfase, deixa eu melhorar minha frase, a ênfase da primeira parábola é sobre o pastor que tinha 100 ovelhas. Note a expressão do texto, qual dentre vós? Então fala de um homem que tinha 100 ovelhas. E então ele propõe a segunda parábola, versículo de número 8, que vai dizer qual é a mulher que tendo 10 dracmas. E a gente traz sempre como a ideia da dracma que se perdeu, mas a proposta apresentada por Jesus é falar de uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma delas. Então ele entra na terceira parábola, que a gente vai ver isso no versículo de número 11, quando ele diz, certo homem tinha 2 filhos. Então, portanto, a primeira parábola é sobre um pastor que tinha 100 ovelhas, a segunda parábola de uma mulher que tinha 10 moedas, e a terceira parábola do pai que tinha 2 filhos. Então, o Senhor apresentou estas 3 palavras para se defender das críticas que foram apresentadas pelos fariseus e pelos escribas. Então daí nasce tudo isso. E quando eu fiquei meditando neste texto, quando o pastor pediu para que eu estivesse ministrando a palavra, eu dizia, Senhor, o que falar à tua igreja? Qual é a mensagem que o Senhor tem para o teu povo na noite em que nós vamos nos reunir? E o Senhor rapidamente me fez lembrar deste texto, e eu venho meditando, venho estudando, venho pensando sobre eles, e aqui o Senhor se defende com estas mensagens, trazendo alguns significados muito importantes, porque nasce a murmuração, porque Jesus está comendo, porque Jesus está com os publicanos e pecadores, versículo de número 1, como nós falamos. E isto aqui traz uma incitação por não compreender o conceito divino, por não compreender quais eram as verdades que o Senhor queria dizer. E quando eu fiquei pensando sobre isso, a gente vai ver a primeira ênfase falando sobre aquele pastor que tinha 100 ovelhas, e perdendo uma das 100 ovelhas, ele vai buscar esta ovelha que se perdeu com diligência, com cuidado, ele vai com zelo atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la. E, portanto, a segunda expressão é a da mulher que tinha 10 moedas. E qual dentre vós é a mulher que, tendo 10 moedas, perdendo uma delas, não varre a casa, busca com diligência até encontrá-la, e quando encontra, chama os amigos e vizinhos para que pudessem se alegrar por aquilo que havia se perdido. E a terceira, portanto, falando de um pai que tinha 2 filhos. E todos eles aqui, tanto o pastor, quanto a mulher, quanto o pai que tinha 2 filhos, traz uma representação, e a representação aqui é de Jesus. Todos eles estão representando Jesus. E o que me chama a atenção dentro deste texto é que o Senhor quer falar de valores aos fariseus e os escribas. Quer falar sobre a importância de valores, e usa a figura do pai que tinha 100 ovelhas e vai atrás desta ovelha que se perdeu. A ovelha tinha significado, tinha representação financeira. Dependiam-se das ovelhas para os recursos familiares e tantas outras coisas que adivinham das ovelhas. Segundo, a gente vai ver a dracma que se perdeu, portanto a moeda representativa já um valor, uma moeda corrente da época. E a terceira expressão falando de um filho que se perdeu, um pai que tinha 2 filhos, e portanto discorre-se a história de um filho que vai embora. Então, a mensagem que eu quero trazer aos irmãos aqui nesta noite é esta, sobre o seguinte tema: resgatando os valores perdidos. Jesus quer trazer esta ideia aos murmuradores de plantão, na época em que eles estão reunidos, quando o Senhor está com os publicanos, melhor dizendo, com os publicanos e com os pecadores. Porque quando eu fiquei meditando nesse texto, a pergunta que me veio é a seguinte: qual é a mensagem de Jesus que faz com que publicanos e pecadores queiram estar próximo dele? Que mensagem é esta? Que mensagem é essa que traz os publicanos e os pecadores, aqueles que talvez, trazendo para os dias de hoje, era a escória da sociedade,
Eram pessoas não benquistas, mas qual é a mensagem de Jesus capaz de trazer pecadores e publicanos para o ouvir? É uma mensagem contundente. É uma mensagem que vai expressar amor e graça. É uma mensagem que não vai ficar simplesmente uma mensagem no campo das ideias, mas é uma mensagem que traz reflexões para a vida, que traz mudança de vida, que traz representação do valor que o ser humano tem diante de Deus e do seu plano maior em favor da humanidade. Porque, meu irmão, eu digo isso, que é tempo de nós resgatarmos os valores. Porque eu vou fazer uma conjectura aqui com os irmãos e vou pensar a seguinte expressão. As irmãs talvez se identifiquem um pouco mais com isso. Eu, por muito tempo, dizia à minha mãe: mãe, perdi minha carteira. Mãe, sabe onde está? Alguma coisa que eu perdia dentro de casa, minha mãe falava: nós vamos procurar e nós vamos encontrar. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, quando a gente, de repente, eu estou com o celular, eu sei que eu saí de casa com o celular, estava comigo. Eu tenho convicção de que eu estava com o celular e saí. E eu perdi ele no meio do caminho, a um destino onde eu estava indo. Eu sei que as possibilidades de eu encontrar este celular novamente é quase zero. É quase zero. Mas você percebe-se que quando você perde algo dentro de casa, você fica inquieto com aquilo. Você busca de formas e meios para encontrar aquilo que você perdeu, porque você sabe que está dentro de casa. Você fala: não, calma, eu não saí de casa. Ontem eu cheguei, eu estava com o celular, eu estava com a carteira, eu deixei aqui em cima, eu não estou encontrando agora para sair para trabalhar. Mas eu sei que está aqui em casa. Existe uma inquietude em nós até que a gente encontre aquilo que a gente perdeu. E por que eu estou trazendo esta mensagem aos irmãos? Eu quero ser fiel àquilo que Deus pôs em meu coração, à igreja de Cristo aqui nesta noite, aos irmãos que nos ouvem e que nos assistem através desta transmissão. Porque quando a gente perde alguma coisa dentro de casa, a gente vai buscar, mas quando a gente perde lá fora, perdeu-se as esperanças. Há quem olhe para nós como igreja e pensa que os nossos valores se perderam. Há quem olhe para nós como igreja e não potencialize em nós a credibilidade de real valor que o ser humano tem. Então eu penso assim, se a gente, aos olhos de muitos, a gente perdeu estes valores, eu vou ficar como esta mulher da segunda expressão de Jesus. Eu vou levantar minha candeia, eu vou acender a candeia, eu vou procurar com diligência até encontrar, porque eu sei que está aqui. Tem gente que pensa que nós perdemos os valores, mas os valores a gente não perdeu. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa fazer diferenciação entre coisas que têm preço e coisas que têm valor. E coisas que têm preço, o dinheiro paga, sempre tem alguém disposto a pagar. Alguma coisa tem preço, se tem preço, tem alguém disposto a pagar. E sempre a gente vai encontrar alguém disposto a pagar. Mas coisas que têm valores, não tem preço. E quando eu falo que é importante, e sobre a mensagem de hoje é essa, resgatando os valores que se perdeu, porque há quem pensa que a gente perdeu esses valores aqui dentro. Eu digo aqui dentro igreja, de modo geral, de modo amplo, de modo a igreja contemporânea, a igreja no contexto em que nós estamos inseridos. Há muitas pessoas que olham para nós como igreja, como ovelhas, como irmãos, e nos veem e pensam que a gente é cifrão, mas a gente não é cifrão. A gente é alma, a gente é alvo do amor de Deus. A gente é alvo da graça do eterno. A gente é aquilo que o Senhor manifesto em Jesus, entregou o que Ele tinha, entregando o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. E isto é importância na concepção divina. E se a gente perder estes valores, meus irmãos, a gente não vai aprender isso nas melhores universidades. Porque nas melhores universidades a gente aprende a ganhar dinheiro. A gente aprende como ter uma boa percepção sobre aquilo que estudamos. Alguém, uma certa feita, falou assim: pô, eu estou tendo pouco tempo para estudar e tal.
Não, então, você está dormindo quantas horas por dia? Ah, eu durmo 8. Então começa a dormir 6. Começa a dormir 5. Eles vão trazendo a ideia que a gente precisa se virar, porque eles ensinam coisas que têm preço, vão ensinando acerca das coisas que se podem comprar. Mas isso a gente aprende lá fora, nas universidades, nas grandes empresas, ou outras questões que vão nos conduzindo a este caminho. Mas na igreja do Senhor, a gente aprende valores. E valores não se compram, valores não se medem, valores são valores. Entende? Não há ninguém que pague. São princípios, obrigado, pastor. São princípios. Sabe? Então a gente precisa resgatar esses valores, porque existe uma grande parte da sociedade que pensa que nós, como igreja, perdemos esses valores. Mas nós não perdemos esses valores estão aqui. É tempo de a gente levantar a candeia, a gente varrer a casa, a gente procurar com diligência até encontrar. Porque a gente aprende aqui isto. A gente aprende aqui isto, à luz da palavra de Deus. E se a gente não entender o que são valores e o que são princípios, a qualquer momento desse vai ter propostas querendo ver qual é o teu preço. Vão bater na tua porta e vão querer lhe dar preço. Mas Jesus traz a ideia aqui de coisas que traz representação para chegar até a última parábola. Que é do quê? Que é de um jovem que se perdeu. De um jovem que ele tinha tudo. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele se apresenta diante do Pai. E ele diz assim: Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe. É como se ele silenciosamente estivesse dizendo: o Senhor para mim está morto. Porque ele teria direitos, mas quando o pai morre, tem direito de receber aqui a herdade, os bens que lhe cabia. É como se ele silenciosamente estivesse dizendo: Pai, o Senhor está morto para mim. E o que me chama a atenção é que o pai reparte os bens, tudo. E este moço, ele tenta viver de forma dissoluta e gasta tudo que tem. E ele vai chegar num estágio da vida, porque há muitas pessoas que é assim, que acham que é possível viver sem o Pai, sem a companhia do Pai, sem a presença do Pai e ter os benefícios do Pai. A gente vive dentro de uma sociedade que eles falam que eles querem Deus. Eles até propõem em servir ao Senhor. Mas, na verdade, eles só querem o bem do Pai. Eles só querem o que o Pai tem a lhe oferecer. E aí a gente vai ver que esse moço, ele vai parar numa situação tão deplorável da sua vida. Alguns estudiosos que às vezes tentam ficar falando: o que é alforrobe e tal. Eu quero saber, eu sei que era comida de porco. Não é simples assim. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus trabalhadores. Mas a Bíblia é tão extraordinária, que aqui tem muita coisa para a gente falar, mas eu quero ser muito objetivo. A gente vai ver que o arrependimento veio sobre este moço. Mas a grande reflexão que eu quero trazer para nós é que quando esse moço não reconheceu os valores paternos, não reconheceu a companhia do pai, não reconheceu a familiaridade da família, a companhia dos filhos, tudo que tinha com o pai, porque o pai vem com muita coisa para nós, o pai traz segurança. Eu tenho 40 anos, eu não conheci o meu pai, eu não tenho pai, eu não tive esta definição paterna para me criar. Minha mãe criou 5 filhos homens sozinho. Mas eu sei que hoje eu tenho que fazer isso para os meus filhos, eu tenho que passar para eles segurança. Eu tento mostrar para eles que, vocês podem errar, mas eu estou aqui para te ajudar.
Mostrar para eles que a companhia do pai é algo valioso, os conselhos do pai, às vezes o abraço do pai, o silêncio do pai, as broncas do pai, os nãos do pai. É algo que traz para nós, algo que a gente precisa, sabe, trazer a nossa reflexão aqui nesta noite. Os valores que estão embutidos em você estar com o teu pai. Sabe por quê? Porque não dá. A gente está numa geração que quer os bens de Deus, mas não quer Deus. Querem tudo que Deus pode proporcionar, mas não querem a companhia do Pai. Esse moço estava assim. Teve que parar para saber, para reconhecer que sem o Pai não dá. Que sem o Pai o que tem para nós é as desgraças da vida. É os intempéries, é os problemas, é as lutas, porque a gente pode enfrentar tudo, mas ao lado do Pai, com a companhia do Pai, com o abraço do Pai, porque com o Pai eu posso chorar, com o Pai Ele tem palavra de conselho, com o Pai Ele vai me abraçar quando eu preciso ser abraçado, Ele vai me orientar quando eu preciso ser orientado. Então a gente vai ver que esse moço volta, mas algo muito extraordinário, eu encerro aqui, porque ele vai até o pai, mas algo fascinante dentro desse texto é que o pai está esperando ele voltar. Você perdeu a oportunidade da glória, o pai está esperando ele voltar. E ele já tinha projetado tudo. Ele falou, eu vou dizer para o pai, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho e tal, recebe como... Ele já tinha feito tudinho na cabeça dele. Só que o pai vai de encontro a ele, e o pai o abraçou e o beijou. Não teve nem script. Não conseguiu falar nada. O pai estava de braços abertos, aguardando, esperando, mostrando para ele, eu te amo, tu és meu, tu estava perdido, mas reviveu, estava longe, mas foi achado. Louvado seja o Senhor. Estes são os valores, meu irmão. Hoje tem gente morrendo por causa de um pacote de droga de 5, 10 reais. Tem gente morrendo. Liga no Datena e você vai ver isso lá. Por quê? Porque eles não entenderam o valor da vida humana. Você pode bater no peito e falar, nem todo poder aquisitivo deste mundo. Olha, já pensou nisso? A gente viu aí nessa crise, Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, investindo 3 trilhões de dinheiro na economia. Nem todo o poder aquisitivo deste mundo poderia pagar uma só alma aqui presente. Porque não foi comprado, a gente não foi comprado nem com prata e nem com ouro, mas com o sangue precioso do Senhor Jesus. E eu finalizo esta mensagem aqui falando, porque o Evangelho aqui não é sobre você, não é sobre a pessoa em si, não é sobre a ovelha que se perdeu, não é sobre a dracma que se extraviou, e nem pelo filho pródigo, porque na verdade tem 2 pródigos, um que está fora e outro que está dentro. O Evangelho aqui não é sobre, sabe, nós, você, eu, não. É sobre Deus. É sobre a representação do Pai em nós. É sobre o que Jesus representa através destas 3 parábolas, valores, vidas. Vamos resgatar os valores perdidos, que a gente saia desta crise incendiando aonde a gente entrar, onde a gente colocar a planta do pé, que a gente fale das grandezas do nosso Deus, do amor do nosso Deus, que a gente ore pelos enfermos, que a gente, sabe, ultrapasse esta crise que a gente está passando, cheio de Deus. A gente nunca viu como os tempos presentes uma sociedade sedenta de Deus. Mas é de Deus. Não é de teoria, sabe? Não é de Deus, de vida com Deus. Por que às vezes Deus permite nós passarmos por tantas situações? Porque às vezes o testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. É tempo de nós resgatarmos os valores perdidos. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Aplauda o Senhor, que Deus abençoe. Obrigado, pastor.